Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das ferramentas de inteligência artificial que está todo mundo falando. O Microsoft Copilot. A ideia aqui é entender, sabe, do comecinho, passo a passo, o que é isso e como essa tecnologia pode de verdade transformar nossa rotina, seja no trabalho ou nos estudos. Sabe aquela sensação de se sentir soterrado por tarefas digitais? Pois é, uma caixa de e-mails que não para de apitar, uma apresentação que precisa ser feita do zero, ou então aquela planilha de dados que parece um labirinto sem fim. É exatamente nesse cenário, nesse excesso de informação, que surge um novo tipo de ferramenta para dar uma mãozinha. Então, para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 6 pontos bem diretos. Primeiro, o que é o Copilot, o básico. Depois, como ele funciona no dia a dia, com exemplos práticos. A gente vai ver também que existem vários tipos dele, entender um pouco da mágica por trás, falar dos riscos, que é super importante, e fechar com a ideia dele ser um novo parceiro de trabalho. Vamos lá? Bom, vamos começar então pela pergunta mais básica de todas, né? Afinal de contas, o que é esse tal de Copilot? Imagina o seguinte, um assistente digital, mas um assistente super inteligente. É isso. Ele meio que mora dentro dos programas que a gente já usa todo dia. Word, Excel, Teams. A grande sacada é que a interação com ele é conversando. Linguagem normal, como se estivesse falando com uma pessoa. A gente pede uma coisa e ele vai lá e executa tarefas que, olha, antes podiam levar horas para fazer. Ok, a definição ajuda a gente a começar, mas nada como exemplos práticos para entender o poder da coisa, né? Então vamos ver como é que o Copilot funciona na vida real, no dia a dia mesmo. Pensa numa situação super comum: perder uma reunião importante. Ou então, voltar de férias e dar de cara com aquela corrente interminável de e-mails sobre um único projeto. É o tipo de coisa que pode acabar com uma manhã inteira só para tentar se atualizar, né? É exatamente aí que o Copilot entra. Lá no Teams, por exemplo, ele consegue gerar um resumo completo daquela reunião que foi perdida, listando os pontos principais e até as tarefas que foram combinadas. E no Outlook? Ele lê aquela montanha de e-mails e entrega um resumo mastigadinho só com o que importa e os próximos passos. A economia de tempo aqui é gigantesca. E aqui vai outro desafio bem clássico. A gente tem um documento de, 10 páginas no Word e precisa transformar aquilo numa apresentação. Ou, o que talvez seja pior, abrir uma planilha cheia de números e não ter a menor ideia de por onde começar a analisar aquilo tudo. E a solução com o Copilot é impressionante. É possível literalmente pedir: Copilot, cria para mim uma apresentação de 10 slides com base neste documento aqui. E pronto. O PowerPoint, junto com ele, monta a estrutura toda. No Excel, a gente pode perguntar algo como: quais são as 3 maiores tendências de vendas desse trimestre? E ele não só responde, como já cria os gráficos para a gente enxergar os dados. É outro nível, certo? Agora que a gente já viu um pouco do que ele é capaz, tem um ponto super importante. Copilot não é tudo a mesma coisa. Existem várias versões e cada uma foi pensada para um tipo de uso, para um público diferente. Essa tabela aqui ajuda a gente a entender bem as diferenças, olha só. Tem a versão gratuita, que se chama só Microsoft Copilot. Ela é ótima para o dia a dia, para uso pessoal, funciona tipo um chat super poderoso. Aí tem o Copilot Pro, que é para quem quer usar essa inteligência dentro dos programas do Office, como o Word e Excel. Depois vem o Copilot 365, que é a versão para as empresas, sabe? Ele se conecta com os dados corporativos e tem uma segurança bem mais robusta. E por último, o Copilot Studio, que é para desenvolvedores criarem seus próprios assistentes de IA, seus próprios chatbots. Parece mágica, não é? Mas como é que isso funciona de verdade? Vamos dar uma espiadinha rápida na tecnologia que está por trás da cortina, o que acontece a cada resposta que o Copilot dá. O processo é bem interessante e dá para dividir em 4 passos simples. Primeiro, a gente faz um pedido em linguagem normal. Isso é o que chamam de prompt. Segundo, a inteligência artificial, o cérebro dele, que é o tal do GPT-4, entende o que foi pedido. Terceiro passo, ele vai atrás das informações. Ele pode buscar na internet ou, se for a versão para empresas, nos seus próprios dados, e-mails, documentos. E por último, o quarto passo, ele junta tudo isso e gera uma resposta inteligente, que faz sentido dentro daquele contexto. Ok, mas como qualquer tecnologia muito poderosa, o Copilot também exige cuidado. É preciso usar com responsabilidade. Ignorar os riscos, principalmente dentro de uma empresa, pode ser bem perigoso. E só para a gente ter uma ideia da dimensão desse risco, olha esse número. Um único funcionário, em média, pode ter entre 150 e 1.100 arquivos com informações sensíveis, sabe? Salvos de forma não muito segura. Agora para e pensa. Uma inteligência artificial com acesso a tudo isso, sem os controles certos, o risco de um vazamento de dados é enorme.
Por isso, é fundamental conhecer os limites. Primeiro, alucinações. O que é isso? É quando a IA inventa informações, mas fala com uma certeza que parece verdade. Segundo, o viés. As respostas podem acabar refletindo preconceitos que já existem nos dados que ela usou para aprender. Terceiro, e super crítico, privacidade e segurança. Se a empresa não tiver controles muito bons, dados importantes podem ser expostos. E por último, a dependência. O uso exagerado pode fazer com que a gente deixe de treinar nossas próprias habilidades. Bom, e para a gente ir fechando, depois de entender o que é, como funciona e também os riscos, qual é a melhor forma de encarar o Copilot? A grande sacada é entender o seguinte: o objetivo aqui não é substituir as pessoas, é ser um parceiro. A ideia é a gente delegar para ele aquelas tarefas mais repetitivas, mecânicas, sabe, as que tomam muito tempo. Com isso, sobra mais tempo e energia para a gente focar naquilo que só os humanos fazem bem. Pensar de forma estratégica, ter criatividade, resolver problemas que são realmente complexos e, claro, interagir uns com os outros. Então, para fechar mesmo, fica essa reflexão. A mudança já está acontecendo, não tem mais volta. A grande questão agora não é se a inteligência artificial vai mudar o jeito como a gente trabalha, mas sim como a gente vai usar essa ferramenta para trabalhar melhor. O desafio é aprender a usar de um jeito inteligente, ético e que seja eficiente, para que no fim das contas a gente construa um futuro de trabalho mais produtivo e, por que não, até mais humano.